Desde o dia 6 de julho está permitida a propaganda eleitoral para as eleições de 2014. Esse período é marcado por normas e documentações que precisam ser levadas em consideração pelos candidatos. No programa de hoje vamos falar sobre as regras para as eleições e as novas orientações do Tribunal Superior Eleitoral para o pleito deste ano. Para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com a secretária-geral da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Nacional, Gabriela Hollenberg, e também com o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Admar Gonzaga. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa de hoje, vamos assistir uma reportagem sobre o assunto produzido pela equipe da TV Justiça. Acompanhe. Este ano, o Brasil vai eleger o presidente da República, governadores, deputados estaduais, federais e senadores. E desde o início do mês, a propaganda eleitoral está permitida, mas os candidatos devem ficar atentos às regras. Das 8 às 22 horas, fica permitido o uso de alto-falantes ou amplificadores de som. Candidatos e partidos também podem realizar comícios e utilizar aparelhagem de sonorização fixa, das 8 às 24 horas, e divulgar propaganda eleitoral na internet, sendo proibida a veiculação de qualquer tipo de propaganda paga. O rádio e a televisão também devem seguir regras estabelecidas por lei que proíbem para eles, desde o dia 1º de julho, a propaganda partidária gratuita ou paga. Para estes veículos, apenas será permitida, a partir do dia 19 de agosto, a exibição da propaganda gratuita. A norma prevê ainda a proibição da transmissão de imagens, realização de pesquisas ou qualquer tipo de consulta popular que identifique o entrevistado. O tratamento privilegiado ao candidato, partido ou coligação também não é permitido. E é vedada a veiculação de novelas, minisséries ou qualquer outro programa que faça alusão ou crítica a candidato ou partido político. A lei veda ainda a divulgação de nome de programa que se refira a candidato escolhido em convenção. Programas jornalísticos ou debate político são exceções e não entram na regra. Bom, ministro, o senhor me permite começar pelas senhoras? Claro. Doutora Gabriela, muito obrigado pela sua presença aqui no fórum. A senhora poderia classificar propaganda eleitoral só para darmos início ao nosso programa? Bem, propaganda eleitoral é todo tipo de comunicação que leva ao conhecimento do eleitor uma candidatura. E aí a dificuldade que se tem é justamente na interpretação disso, porque não se tem uma definição muito clara do que efetivamente leva ao conhecimento do eleitor a candidatura. E aí a gente tem toda essa discussão sobre a propaganda antecipada, então no caso, por exemplo, de menções elogiosas ou de menções ao futuro, conto com você, enfim, nesse período anterior, né, à propaganda eleitoral, que isso se configuraria em uma propaganda. Sim. Mas o que expressamente seria a propaganda eleitoral é a menção ao fato de que a pessoa é candidata, o pedido de voto, enfim, isso é incontestavelmente uma propaganda eleitoral. Por exemplo, aqueles adesivos em carros que vem o nome do candidato, mas ele não se apresenta como candidato, não seria uma propaganda eleitoral? Pois é, sempre site... teve muita discussão a respeito disso e até uma evolução da interpretação da Justiça Eleitoral em relação a isso. Anteriormente, a Justiça Eleitoral vinha entendendo que não tinha problema de colocar um nome, desde que não colocasse ali o ano da eleição ou qualquer outro tipo de referência que fizesse, né, menção à eleição. Mas houve depois uma evolução da jurisprudência para dizer não, mesmo o nome já não pode, porque aí é claro que ele está colocando ali porque ele vai ser candidato. Sim. Ministro, sempre se espera uma utilização melhor da internet, que vem trazendo facilidades, apresentando um espaço interessante para contato com os eleitores. Ela é uma preocupação estabelecer regras bem definidas para a internet? É uma preocupação do TSE? Olha, o problema da internet é a questão da evolução, né? Você fazer normas a cada passo que se dá em avanço de tecnologia não é uma boa conduta legislativa. Então, o Tribunal Superior Eleitoral sabe que o nosso sistema jurídico já tem normas suficientes para coibir abusos. No caso da internet, o que nós temos e vemos com muito valor é a liberdade de manifestação do pensamento. Desde que essa liberdade seja colocada pelas vias adequadas. Por exemplo, nas redes sociais e também nas manifestações por e-mail, desde que o cadastro não seja adquirido de forma ilegal, ou seja, mediante pagamento ou cadastros que sejam
do poder público, né, que sejam propriedade do poder público. Então, a internet é vista pela Justiça Eleitoral com grande tranquilidade, sem grandes problemas, porque nós já temos, como já disse, na nossa positivação eleitoral, normas suficientes para coibir os abusos. E é até salutar a liberdade de expressão, de manifestação, desde que não se dê pela via do anonimato. Muitos apostam justamente no anonimato para utilizar a internet para ações que não seriam bem-vindas. Como é que se coíbe isso? Essa é a grande dificuldade, porque daí a gente teria que identificar de onde que está vindo aquela mensagem, mas de qualquer forma hoje, até porque a gente já tem tido a participação dos próprios servidores, das próprias redes sociais, desde que você peça para que eles forneçam as informações, eles têm que, determinado pelo juiz, eles têm que fornecer as informações para a gente identificar de onde que veio aquela manifestação anônima, porque tem que identificar o IP, enfim, no Brasil, e daí identificar a pessoa. Mas sempre há uma dificuldade, porque a gente tem, por exemplo, sites que são hospedados no exterior, e aí você tem uma dificuldade de cumprimento. Mas, no geral, pelo que a gente observou das últimas eleições, não tivemos muito problema com isso. Não. Até porque é um compromisso dos próprios candidatos no sentido de usar a internet de forma limpa. O que a gente vê hoje é que há alguns mecanismos, por exemplo, no sentido de capacitar a militância para que se manifeste na internet num determinado sentido, contra ou a favor de determinado candidato. E aí isso depende muito também dos próprios partidos de terem essa iniciativa, porque isso é lícito desde que, claro, observados os limites legais, no sentido de não caluniar, de não colocar alguma coisa que não seja verdade, enfim. Mas, e parte do próprio partido de tomar essa iniciativa. É uma coisa que é fácil de identificar. E quando se trata de um site hospedado no Brasil, não tem tido muita dificuldade para se retirar do ar imediatamente. Já teve caso que o próprio candidato, quando sua pré-campanha percebeu que era um site falso, já pediu à Justiça Eleitoral providências àquele respeito. Mas o que é importante é que as pessoas saibam que a Justiça Eleitoral ela não se movimenta sem ser provocada. Então, se por acaso houver pistas dessa agressão, é natural que a Justiça Eleitoral vai pedir a investigação e ir pelos meios próprios, demandar os meios próprios para se fazer uma investigação. E tenho certeza que a nossa legislação eleitoral está preparada, tanto do ponto de vista de imputar criminalmente aqueles que atuem dessa forma, com propaganda caluniosa, injuriosa, ou mesmo para aplicar multas É interessante que os próprios sites, hoje as redes sociais, têm alguns mecanismos que você já denuncia ali aquele perfil é falso, e eles mesmos, você consegue com contato com a rede social, de repente já resolver o problema ali, não precisando acionar a justiça eleitoral, que às vezes acaba sendo até mais rápido. Então, assim, é interessante isso para os candidatos mesmo, que também tenham esse acompanhamento, identificando, tentem resolver desde logo na rede social. Se não der certo, procura a justiça eleitoral, porque eu acho que não tem maiores problemas para resolver esse tipo de questão. Porque há repercussão quanto a eles também. Se houver um pedido e esse pedido for negado, a reprimenda pode ser aplicada também àquele provedor dessa rede social. Exatamente. E quem responde por essa ação? A pessoa que promoveu a ação ou o candidato, a pessoa que foi beneficiada? Isso tudo depende da investigação, porque há que se também ver a questão do prévio conhecimento. Então, quando se tem aí uma publicidade muito negativa, que se vê que foi feita sob encomenda, todo mundo percebe isso e com outros elementos acabam, talvez, conforme o caso, imputando a responsabilidade ao beneficiário. Mas isso tudo depende de caso a caso, daquilo que for investigado, das provas que forem colhidas, das que forem fornecidas pela parte que demandar a respeito. Então, mas tem que ser demonstrado o prévio conhecimento. Sem o prévio conhecimento, ele não pode ser punido por isso. Fora os partidos e os candidatos, a população, de modo geral, costuma se manifestar quando identifica algum problema desse tipo? É mais difícil de verificar a representação formal, até porque eles não teriam legitimidade para buscar a justiça eleitoral em relação a essa questão. Aí teriam que fazer uma denúncia para o Ministério Público, para que o Ministério Público apurasse uma eventual irregularidade. Pelo menos em relação à questão da internet, tem funcionado dessa forma. Pensando no bem-estar do cidadão e ainda dentro de internet, é permitido o envio de e-mails?
É permitido. É permitido o Sem envio uma autorização prévia. sem autorização prévia, mas esse sistema de envio de correspondências por e-mail tem que ter um dispositivo para a pessoa se descadastrar, Perfeito. tá? E esse cadastro esse descadastramento tem que ser observado em até 48 horas, tá? Então a pessoa pode receber um e-mail que não lhe agrade e ele naturalmente vai clicar naquele dispositivo. Se por acaso houver uma reincidência daquilo e ele comprova que mandou a mensagem, porque na sua caixa de saída haverá ali a prova, ele leva isso ao Ministério Público e o Ministério Público toma as providências. Mas, como eu te falei, toda pessoa que se sentir lesada de alguma forma, ou ver uma publicidade numa árvore, ou num jardim público, ou numa placa de trânsito, num poste, ela pode dar notícia disso ao Ministério Público e até a própria Justiça Eleitoral, porque o juiz eleitoral ele pode determinar a retirada imediata daquela publicidade. Mas a pessoa que fizer isso, ela tem que se identificar. Ela não pode ser anônima essa denúncia. Esse banco de dados, o candidato consegue onde? Tem que ser um banco de pessoas que livremente se dispuseram a receber essas informações ou pode ser um mailing comprado? Ele não pode comprar um cadastro. Ele vai ter que conseguir, enfim, dentro das pessoas que ele já tem como apoiadores nas reuniões, todas as reuniões que ele fizer, enfim, se ele já tiver ocupado o mandato, ter o cuidado de levantar essa mala direta, mas ele não pode comprar um cadastro. Que aí realmente isso é visto como um ilícito pela Justiça Eleitoral. Não seria, porque, na verdade, até para evitar que a pessoa que não queira receba, porque a partir do momento que ela está ali colocando seu nome num cadastro, é porque ela tem interesse de receber uma determinada propaganda, uma determinada informação daquele candidato. Agora, se começa a chegar na sua caixa de mensagens, e-mails de um monte de candidatos que você nunca deu o seu endereço de e-mail, isso já é uma coisa estranha, porque como é que ele tem meu e-mail, como é que ele está me enviando, enfim, aí você já curtir numa rede social pode ser entendido como uma porta para recebimento de informações. Eventualmente, enfim, desde que o e-mail esteja, por exemplo, disponível na rede social, não significa, poderia o candidato, por exemplo, pegar aquele e-mail e utilizar, não tem problema. Mas aí ele, de repente, comprar um cadastro, isso que é o complicado. E, claro, também utilizar um cadastro público para o envio de e-mails também, que seria totalmente vedado. Aí é abuso do poder político, né? Nós temos aí, inclusive, a possibilidade de imputação por abuso do poder político, porque está se usando patrimônio público Sim. para uma atividade de ordem particular, né? Então, geralmente esses políticos, na medida que vão na sua trajetória e suas caminhadas pelos seus estados, pelos seus municípios, eles vão fazendo um cadastramento. E esse cadastramento pode ser feito também pelo próprio site da internet. Os simpatizantes daquela candidatura podem ali se cadastrar, enviar o seu e-mail e pedir para receber correspondências, porque muitas pessoas, isso é importante que a participação popular, podem até virar vetores da campanha eleitoral, ou seja, militantes daquela campanha durante um período. E isso é muito saudável e é desejável que ocorra. Perfeito. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Voltamos já com o programa Fórum. Estamos de volta com o Fórum. No programa de hoje estamos falando sobre propaganda eleitoral. Ministro, a utilização da máquina pública é um problema? Ah, sim. Com o advento da reeleição, nós também tivemos inserido no nosso lei eleitoral aqueles dispositivos das condutas vedadas. E isso tem levado a cabo muitas decisões que têm retirado pessoas dos mandatos que conquistaram nas urnas. Por quê? Porque a reeleição, às vezes, dá a impressão àquele que é detentor do poder a possibilidade de se utilizar daquele patrimônio público, de servidores, e fazer inaugurações quando não permitido, começar obras que já não tinha execução física financeira no período anterior, ainda não. Então, tem uma série de dispositivos que estão ali bem delineados na nossa legislação para coibir isso. Mas é sempre um problema, há sempre uma dificuldade daquele detentor de poder em não avançar um pouco o sinal. E
às vezes quando ele está apoiando também um candidato à sucessão do seu partido, do seu grupo político. Quer dizer, essas inúmeras decisões, trazendo inclusive perdas de mandato, que a gente acompanha sempre, ainda não trouxe o efeito pedagógico necessário. A questão cultural é tão forte que ainda não mudou muito o panorama. Tem trazido sim, tem trazido já um resultado, mas esse resultado é sempre pouco a pouco, degrau a degrau, paulatino. No primeiro momento, nós tivemos, com o advento do artigo 41A, da captação ilícita de sufrágio, uma cassação bastante significativa, porque havia aquela prática ainda do clientelismo, da compra de voto e da corrupção eleitoral. Isso já diminuiu bastante. Agora, o que nós temos realmente é o abuso daqueles que estão no mandato e tentam, de alguma forma, se prevalecer disso durante a campanha. A gente vê muito, no ano da eleição, por exemplo, a criação de programas sociais. Que tem um dos dispositivos, é justamente a impossibilidade de criar programa social no ano da eleição. Você pode manter os programas que já estavam em execução, mas não criar novos programas. E é uma coisa que a gente vê muito acontecer. Isso. Ou então, por exemplo, o uso do programa social para se promover como candidato. Então, você, ao invés de ter ali um evento institucional, você transforma aquele evento que era para ser institucional num evento quase que eleitoral, quando você está divulgando o programa social, enfim. É muito difícil, a linha é muito tênue em relação à questão do uso da máquina pública na eleição. Até porque você tem, às vezes, servidores que querem ajudar na campanha e querem se envolver e muitas vezes não sabem esse limite. Então, por exemplo, o fato de que eles não podem trabalhar na campanha no horário do expediente, que eles podem trabalhar depois do horário do expediente, não há problema, mas dentro do horário do expediente ele não pode fazer isso, nem usar o telefone, o e-mail, o computador, nada disso pode ser usado para a campanha eleitoral. E às vezes as pessoas desconhecem isso, né? Eu acho que acontece muitas vezes, não muito mais, mas muitas vezes por desconhecimento mesmo, dos próprios servidores também, que às vezes querem apoiar ali o candidato, do que por má fé e acabam prejudicando. Falando em ações pedagógicas, como são as multas para quem pratica uma propaganda proibida? Elas estão num patamar bom ou pode ser visto para quem tem um poder econômico como um sinal verde para tentar ultrapassar? Olha, isso varia. Por exemplo, em relação à propaganda antecipada, a gente tem lá as multas de 5 a 25 mil reais e tal. Dependendo da situação em que ela se verificar, eu acho que é proporcional. Sim. Mas, dependendo também da situação, se você usa, por exemplo, aí você tem lá a propaganda partidária, você tem um alcance muito maior. Então, às vezes o custo-benefício vale muito mais a pena você usar, transgredir a norma, porque o valor da multa não é muito grande. Agora, a gente tem também um dispositivo dizendo que, caso ultrapassado esse limite, você pode, inclusive, indicar o valor da propaganda para que a multa seja pelo valor da propaganda. Então, só que isso é uma coisa que ainda a Justiça Eleitoral não tem utilizado muito. Na verdade, não pela Justiça Eleitoral, mas é porque quem está representando não tem o cuidado de fazer esse pedido e mandar oficiar para descobrir qual que foi o valor da propaganda. Enfim, isso não tem sido aplicado muito. E aí a gente tem a possibilidade de multas muito altas, porque o valor de uma produção dessa e do tempo de televisão é muito alto. Se a gente ficar só nessas multas de 5 a 25 mil reais, dependendo do contexto, se for uma propaganda, por exemplo, na televisão, fica desproporcional. Mas se a gente for para um contexto de propaganda em faixa, aí já fica desproporcional, porque de repente uma propaganda irregular, uma multa já de 5 mil reais, e aí se forem vários posts, aí você já tem a reincidência e a multa já pode ser duplicada. Então, assim, aí você pode sair de uma eleição com um contingente de multas altíssimo sem ter transgredido de forma muito grave as regras eleitorais. Tivemos alguma modificação significativa para as comerciais, para as propagandas de rádio e televisão? Não, na verdade o que foi decidido pelo tribunal é a não aplicação da nova legislação, porque ela não foi editada naquele prazo de um ano antes do pleito. De forma que essa eleição será praticamente igual à outra, a não ser por alguns ajustes que foram feitos com relação ao telemarketing, com relação à substituição de candidatos a cargos majoritários, mas a publicidade vai ser mais ou menos parecida com a outra, a não ser pelas alterações que ocorreram com relação ao surgimento de partidos. Aí houve uma modificação no número de
de parlamentares, de distribuição de tempo, aí sim é que houve alguma modificação. Do ponto de vista legal, a eleição vai ser muito parecida com a anterior. Rádio e televisão é quem traz uma demanda maior para o tribunal? Exatamente, é sempre a rádio e a televisão. Nós não temos grande preocupação com a internet, não é o rádio e a televisão, que é aquele metade de campanha para frente, é que os candidatos costumam ficar mais animados para enviar suas mensagens, suas críticas, às vezes um pouco mais fortes aos adversários, mas a Justiça Eleitoral tem uma jurisprudência, a Corte está com os ministros auxiliares já em funcionamento, eu sou um deles, mas estamos tranquilos, mas com certeza é o que mais dá repercussão. Eu tive a impressão, não sei se os senhores concordam, que as eleições ficaram mais limpas, no sentido literal da palavra, assim, menos papéis no chão, menos cartazes. Eu já vi que a senhora não concorda. Na verdade, não é mais limpas, eu não diria isso. A legislação, ela tem sempre vindo no sentido de restringir a propaganda eleitoral. Então, a gente tem a Lei 9.504, que veio ali, trouxe ali uma delimitação, mas se permitia muito. Então, a gente tinha camiseta, a gente tinha boné, tinha caneta, a gente tinha outdoor, a gente tinha uma série Então, a gente via a propaganda na rua, a gente via que a eleição estava acontecendo. E aí a gente teve, então, a Lei 11.300, que já veio, olha, não pode mais o showmício, não pode outdoor, não pode mais brinde. E aí você foi num crescente de restrição. E aí a propaganda tem que ter 4 metros quadrados, não pode ser mais que isso. Que não pode transformar a campanha eleitoral numa atividade subversiva, tudo numa atividade ilegal, né? A manifestação de pensamento e de opinião, ela é fundamental para a evolução da democracia. Doutora Gabriela, muito obrigado pelas suas informações no programa de hoje. Foi ótimo tê-la no programa. Ministro, torcemos por uma eleição maravilhosa, como sempre acontece no TSE. Muito obrigado. Estamos chegando ao fim do programa de hoje. Eu conversei com a secretária-geral da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Nacional, Gabriela Hollenberg, e também com o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Edmar Gonzaga. Você quer rever esse programa? Acesse o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. E você também pode ajudar a nossa equipe a fazer o fórum. Envie um e-mail para fórum@stf.jus.br. A gente tem um novo encontro na próxima semana. Até lá!